GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Mais um dia aqui, abençoadíssimo, um dia especial, muito especial, um re-especial, né? Porque é a parte 2, cara. A gente nunca fez isso, de engatar um podcast com o outro. A gente sempre faz com uma pausa, mas nesse aqui não cabe num só. Aliás, não cabe nem 2, 3, 4, cabe uns 50, né? Por isso que hoje a gente vai dar continuidade. O assunto foi muito bem falado, né? A gente vai despertar aqui algumas coisas. A gente está com a Mônica, com a pastora Gi. Hoje nós vamos fazer a pastora Gi tomar conta aqui do programa para explodir. Entendeu? Pastora, muito bom estar com a senhora aqui. É um prazer Mônica, estar aqui. muito obrigado por vocês estarem aqui. Marcelo. Já estão na tela cheia aí. Eu queria só fazer aqui uma chamada rápida dos nossos colaboradores, que são muito importantes. Quero falar da Micnet. Micnet é um parceiro nosso muito importante. Você não tem noção como ele chegou na hora certa também. Ele veio aqui. Ele está lá no nosso site. O GC dele está aí, ó? Não está com GC ainda, né? Mas está aqui, ó. Micnet, tá? Eles trabalham com locação de impressora, tudo que você tem na parte de informática, de tecnologia, é tudo com eles. Você acha ele no Fábio Antônio, né? Que é o meu amigo. Tá lá no nosso site. Entra lá, procura ele por lá. Faço vários vídeos com eles lá. A gente está sempre demonstrando o trabalho que eles fazem. Então, Micnet. Fábio, muito, muito obrigado. Quer ver? Pastora, dá o telefone dele aqui para mim. Tô nem vendo, né? Você tá Fala aí, vendo. como é que é o nome? Qual Vamos é o lá. telefone? 2094 294 38 38. 80. Dá pra colocar aí, ó? 011 294 38 80. 3880. Sabe o que eu queria? Não tem como não dá. Eu queria deixar uma imagenzinha dele aí, mas a gente vai fazer pro próximo. Fabião, muito obrigado pela oportunidade, tá? Queria também agradecer ao Rodrigo da TV Reação, da revista e da TV Reação, né? Que a gente tem participação com eles. Agradecer ao nosso amigo Vilano, o Mávila, né? Da Mávila Produções Artísticas também, que a gente tem um grande apoio, né? Um grande carinho por eles. E agora, como é que é o nome do meu amigo que a gente saiu aqui? Dica Mais! Dica Mais! Tudo plástico, com as coisas que, olha lá, tá no cantinho da tela. Dica Mais! José Roberto, meu querido amigo José Roberto, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar chegando aí com a gente, né? Então eu fico muito agradecido pela essa oportunidade de ter você aqui com a gente, né? Participando aí. Eu vou fazer uma coisa que eu quero mostrar para ele já daqui, né? Porque o importante é a gente estar divulgando. Eu vou fazer uma foto para ele aqui, ó. Que ele apareceu aqui na foto. Dica Mais ali, ó. Segundos preciosíssimos. Dica Mais, tá ali. Obrigado, viu, Zé? Tamo junto, meu irmão. Já tá vindo com bastante força para ajudar a gente. Bom, a gente né? precisa muito né? de colaboradores. Vamos falar do nosso selo de responsabilidade social. Algumas pessoas já estão começando a nos procurar para se associar, né? Isso aqui, Mônica, pastor, isso aqui a gente deixa nos espaços que nos apoiam. Ai, que legal. Né? Então vamos supor, na sua igreja, se a senhora quiser colocar lá esse material, porque isso dá para a gente chamar as pessoas que às vezes não querem falar, passam ali, tem receio de comentar, sabe, né, Mônica? Tipo, pô, vai ler, vai pegar no depois chama a gente no WhatsApp, Legal. procura o nosso trabalho. A gente tem essa parte corporativa, que tem algumas pessoas de lojas, de comércio, mas para vocês é de coração, é só colocar lá, só para a gente poder estar ajudando cada um, né, se ajudando aqui. Falar do estudo, do Espaço Over aqui do meu amigo Washington, grande apoiador, faz pra gente aqui esse trabalho já há muito tempo, né?
tem mais propostas aí para serem realizadas, mais ideias. Hoje já fluiu aqui. Vocês vão ver a pastora dando show aqui com a Mônica. Vocês vão fazer dança também, não? Vamos, tá tudo Dança, programado. música, né? Tá tudo pronto. Vocês vão fazer aquele negócio de passinho que a senhora falou que faz? Sim. Passinho e Passinho, tal, tudo, né? E a se pastora... não dá tudo no pacote. passinho, ela Um não faz. pacote, então vai ser um negócio bem bacana. Esperem, né? E também falar do nosso espaço físico, que é o espaço da nossa ONG, né? Nossa sede, na rua Cantagalo 753. Rua Cantagalo 753, onde a gente recebe lá as pessoas para os atendimentos individuais. E vocês não têm noção como está acontecendo. Quando vocês forem embora da sala aquele dia, depois a sala encheu, né? Todo mundo, eles estiveram aqui e tal. Eu falei, perderam, Playboy, vocês não estavam aqui. Chega no horário. Foi um evento... Foi tremendo. Eu imagino. E hoje está programado para ser ainda... A gente vai lá. Tanto vou, né? Nós vamos chegar lá fazer. E a gente pode levar isso adiante também, né? Na hora que a gente conversar. Então é isso, ó. Todo o pessoal, pode ser que eu esqueci de algum. Marcelinho da Ternos também, né? O Rodrigo do CGM. Guarda CGM descartáveis, né? Porque às vezes eu confundo ele com a Guarda Municipal, mas não, né? Então, Rodrigão. CMG, meu camarada. Um grande abraço para você também. E é isso. Nosso livro, Me Dê a Sua Mão, lá na loja. Tem o fantasminha dele ali, olha lá. Ó. Ele aparece nos dois lugares, que legal. Aparece ali no canto, aparece aqui. Oi, você consegue criar um negocinho do Mickey para jogar depois aí? Hoje não? Consegue durante o programa? Só para o Fabião levar aí também, o Fabião não ficar triste, meu brother. Fabião, e vamos lá. E agora vamos fazer oração? Vamos. Enrolei aqui, né? Deus, conceda-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Vamos dando início aqui ao nosso trabalho, www.gapdep.com.br. Antes de mais nada, dona Mônica. Pois não. Aqui, presente. Como você está se sentindo hoje? Está bem? Tô bem. Cansada? Cansada, na Trabalhou correria. bastante, né? Dei aula de manhã, apliquei prova, já corrigi, já dei a nota para os alunos, para todo mundo ficar feliz. E você é uma boa professora? Não vou nem falar, vamos fazer diferente. Você é uma professora que pega no pé, assim, professora... Ou é aquela professora... Não, é o que eu falo, eu não pego no pé. Porque foram eles que deram o primeiro passo para se tornar profissionais, Eles que quiseram, né? Eles que quiseram. Eu só tô com uma pequena participação para jogar eles para o mercado de legal, trabalho. que bacana. Porém, eu deixo claro para todo mundo, no mercado de trabalho, dentro da enfermagem, só ficam os bons. Ô, né? Mônica, eu tive que fazer uns exames ontem, e aí a técnica de enfermagem, tem nada a ver com a pergunta, como é que ela treina o negócio da veia? Da veia? Não, essa questão da veia, eu também tive a minha dificuldade quando eu fiz meu curso de auxiliar, mas eu lembro que a minha tia, que já era enfermeira na época, minha tia Tica, ela falou para mim assim, a anatomia da rede venosa das pessoas são todas iguais. Então, todo mundo tem uma veia em determinado lugar. Aquele então, lugar é a chave. Sim, então é aquele lugar que você tem que ir. Olha, que legal. E aí eu falava Isso é pra ela, segredo de profissão ou Não. pode falar? não, é normal, porque quando você Onde é a melhor veia, é aqui, né? A basílica. É, né? Basílica. É mesmo, ela pegou aqui, ó. Porque a gente aperta, ela já salta. Tem a dificuldade nos gordinhos. Eu sou uma pessoa péssima de veia. Vamos na mão. Você não consegue ver, você tem que ir no tato, ó. E Você aí aperta, ela sobe? ela sobe. Mas tem que estar garroteado, tudo. Fazer a asepsia, tudo certinho. Porque quando você passa o álcool, dá uma esquentada. Aí a veia dilata, aí você consegue visualizar. Ontem eu passei para esse exame, né? E tinha uma garota nova lá. Ela tá tão nervosa, coitada. Imagino. Ela fez, ela colocou teve que tentar três Três vezes, né? Meu Deus. Então, mas quando Mas a eu gente... tava de boa, porque eu sou um homem muito forte, entendeu? ligou, não. Eu nem Eu liguei, falar- falei, manda ver aí. Só eu falar, vai sai pra lá. pode furar. Mas então, isso faz o Quase que eu diferencial. Eu não. Esse é o diferencial. Quando você é recém-formada e você vai funcionar, fazer algum procedimento, se o paciente se mantém tranquilo e não fica naquela pressão com o profissional que está ali,
ele até tenta ficar mais tranquilo, entendeu? Mas a gente vai adquirindo essa tranquilidade com o tempo, porque eu também tive as minhas dificuldades, né? Nem tudo foram flores. Mas aí com o tempo você vai pegando a técnica, você vai pegando o jeito, e aí depois você tira de letra. Olha que legal a comparação que eu vou fazer. Então a gente tem uma veia que a gente pega, né? Que é a veia que, tá, né? Que você falou aí. A basílica. Pastora, qual que é a veia que a senhora pega com a palavra? Olha aí, tá vendo? Olha Olha ele. Essa foi, hein? Queria agora. Eu falo que quando... Eu gosto muito de fazer evangelismo, né? Eu amo fazer evangelismo, acho que eu sou evangelista. No meu coração tem essa veia. Eu gosto Evangelista. muito, nós vamos conversar. Sou evangelista, eu amo pessoas, eu amo gente, eu gosto de falar, eu gosto de ajudar. Eu sempre começo uma conversa com uma pergunta. Igual você chegou e perguntou aqui, como é que você está? Normalmente, a pessoa fala, tá tudo bem. Porque é uma defesa, é normal, né? E aí você começa a conversar com a pessoa, você começa a olhar no olho dela, você começa a sentir que não tá tudo bem. Então, eu sempre falo, Jesus, ele veio para todos, aqueles que quiserem. Infelizmente, existe uma barreira para muita gente, né? Do acesso que ele quer que você tenha com ele. Eu sempre falo que as pessoas têm que ver Jesus na gente. Ele tem que olhar para você, Marcelo, e falar assim, caramba, o cara serve a Deus, esse cara ama Jesus. Ele é da paz, ele é um cara bom, então eu quero ficar mais perto para entender que Jesus é esse. Então, eu não faço acepção de pessoas, assim, eu não costumo fazer isso. Mas eu falo o que a palavra diz. Então, eu não negocio a palavra. Não dá, não. O amor de Jesus, para mim, ele é um exemplo de quem amou demais na Terra. Então, eu procuro falar dele. E uma vez eu escutei uma frase assim, pregue o evangelho. Se preciso for, fale. Então, não tem preço você ter uma atitude de amor com alguém. Tem gente que nem acredita que a gente é assim. Que a gente tá para doar, que a gente tá para ajudar. A gente que é muito desconfiado. Aí vai entrando e vai ouvindo e vai entendendo que a gente tem que ter o respeito, né? Eu não me importo com a religião de ninguém. Eu não tô preocupada com o que a pessoa tem como a filosofia de vida. Eu sempre procuro chegar nela e mostrar que todo problema tem solução. Que não há mal que dure para sempre. Perfeito. E que Deus sempre vai chegar com a solução se você quiser. Já mandou a veia, tá vendo? Já descobriu. Precisa passar um alquinho. Bater, nem precisa. Vai que vai. Olha que bacana, Eu falo sempre isso. A senhora falando assim, né? Igual eu tenho um projeto do vôlei com as crianças. Tem crianças de tudo que é jeito. Eu amo todos. Independente de como eles são e o que eles fazem, eu quero saber deles com Deus e ali dentro o que eu posso fazer, eu faço para ajudar. Olha que bacana. E aí eles têm que querer também, porque eu não invado a vida de ninguém. Você que está assistindo a gente agora aqui, nesse momento, você que passa por dificuldade, que passa por crise de pânico, depressão, não está se sentindo bem, está se sentindo triste, está sozinho, está abandonado, procure, sabe? A gente fala no livro, né? Me dê sua mão. Às vezes você está sozinho, né, pastora? Ergue a mão, pede para Deus. Tem que pedir para Deus. Você já pede a mão para Deus. Envia alguém para me socorrer. E mesmo ele mesmo, sabe? Ele socorre na hora. Vem aqui me socorrer, porque esse socorro vai fazer com que você busque o socorro, né? E aí tem pessoas que estão aqui, ó, a Mônica na área da saúde, a pastora na área espiritual e na área de estética também. Nessa área toda. Eu aprendi muito com você aquele dia, você sabia, Marcelo? Eu quero dizer para você que foi uma honra ter participado. Eu saí daqui assim... com outra visão em relação à pessoa que tem depressão. Eu já sempre tive um olhar de misericórdia, mas você falou uma coisa assim, que tocou muito meu coração, que foi o mundo que você se encontrava, que nunca é porque você queria, não foi porque você quis, e tudo que você escutou a voz do Senhor e você sentiu que abre os olhos. Então, aquilo para mim, assim, eu fiquei com aquilo a semana inteira queimando dentro de mim. Então, às vezes tem gente que a gente vê com depressão e fala é frescura. Não é frescura. Não é frescura. Eu tô com pânico igual. Teve um caso na quadra que uma menina ficou com pânico na hora do jogo. Você me contou. E eu acho que eu agi de uma maneira até dura com ela, porque eu precisava colocar ela num lugar assim. Falei, Duda, seus pais estão aqui, mas não é pra isso que você tá jogando. Calma, não fica assim, olha pra mim, respira. Aí fui. Aí ela foi melhorando, voltou e ficou ótima. O que a senhora falou, não é para os seus pais que ela estava jogando, né? Não, era por ela mesmo. Uma paciente que é amiga agora, né?
ela tinha dificuldades no louvor da igreja. E ela falava, eu não consigo, porque eu tenho... Aí eu vou e tal. Eu falei, vamos pelo seguinte, como é que você tá com Deus? Ela fez assim, tô bem. Eu falei, não, se estivesse bem, você não demorava para responder. O que está acontecendo com você e Deus? Quando você vai para esse louvor, você vai para a empresa igreja ou você vai para Deus? É isso aí. Se você for não fazer o louvor para a igreja, se for uma empresa, é outra história, tá? É técnico. Quando você entender que a igreja é Deus, que é Ele, que é para Ele, né? E você for fazer esse seu louvor, vai de primeira. Porque você não está presa, né, Mônica? A nada. Quando eu vou falar com Deus, vai ser do jeito que eu tenho para dar. É do jeito que eu tenho para passar. Se você é boa, vai ficar melhor ainda. Se você não é, tá bom que o ouvido... Deus é que está recebendo, né? Então, Ele que mas pede, é para Ele ele. não vai fazer julgamento. Não vai. E você tem que fazer o quê? Cantar para Ele. E fazer o melhor, assim, dentro do que você pode. E você acredita que ela... Isso foi no primeiro dia. Tal, ela se ressignificou ali, ficou feliz. Até me sinto... eu tive com ela hoje, por sinal. No outro domingo que ela foi para a igreja, ela falou, Marcelo, eu tocava no playback e tal, e eu fiz o que você falou. Isso. Que eu falei, né? Ela, era dela mesma. Falou, Só tirou eu dele. olhei e falei assim, não precisa de playback, nada, eu sei, eu vou cantar, não importa se a igreja está cheia ou não, eu vou cantar para o Senhor. Deus, é para o Senhor. A filha dela gravou. Você não tem noção a virada que deu. Que deu. Mônica. E aí, e o mais bacana disso é que ela... Hoje, lá na ONG, eu devo já estar com mais ou menos da família dela, com 6 pessoas da família dela, da família, que estão vindo, estou trabalhando bastante, né? 6 pessoas da família que vêm através do testemunho dela e outras amigas da igreja que já estão procurando, já tem 2 que eu também venho trabalhando, através do testemunho, porque ela se mostrou, ela se libertou, né? E a gente só é ferramenta, né? O bloqueio dela tem a ver com o propósito que ela tem, né? As pessoas não entendem exatamente. isso. Aquilo que é a sua dor tem a ver com o seu propósito, igual uma pessoa com depressão. Você foi olha o instrumento que você é. Aquilo que era o seu problema tinha a ver com o seu propósito. E é assim que funciona. Foi a minha faculdade. Então. Né? E é instrumento de Deus hoje para fazer tanta coisa, mas você vê. Podia ter morrido. Eu tentei, né? Na verdade. Eu fui lá. Não é? Você foi lá e falou. Deus falou: não. Deixa pode pra voltar. Lá. Mônica, você sabe que vai rolar um programa aqui, já senti, que vocês os outros vão tocar. Eu nem vou. Você vai ser. Programa da Mogi. Mogi! Da cidade, né? Assistam Mogi. Não percam. Mas assim, hoje eu queria aproveitar bastante também para escutar mais histórias suas, sabe? Tirar o carro do estacionamento. Pode dar a chave. Tá aí, ó. Ô, Ian, você tira? Você sabe tirar? O Washington pode tirar? É melhor eu, não é? Fala a verdade. Então eu espero, eu vou tirar. Gente, quer cortar? Dá licença. Eu coloquei na frente do negócio. Você vai cortar, Ian? Vai parar? Continua. Então, ó, a Gi deu uma saidinha aí, depois ela já volta. Mônica, vamos falar uma coisa, e você? Eu coloquei na frente, assim, ó. Como é que foi pra você? Você falou um negócio de quando as pessoas têm que se colocar de barriga para baixo, né? Eu tive uma história bem séria, quero que você... Teve uma pessoa que ela estava grávida de gêmeos, né? Aí ela pegou Covid. E aí ela foi no grau mesmo ali, fizeram um buraco, fazem uma... Não sei o que fizeram um negócio que eles falaram lá para caber a barriga. Ah, tá, porque ela estava grávida de gêmeos. Já estava grávida de gêmeos. Então, você concorda comigo que eu tenho... Numa cama normal, eu não vou conseguir colocar uma grávida de bruço. Então, eu tenho que fazer como se fosse um buraco mesmo. A gente faz com lençol, faz aquelas... Como é que eu posso te dizer? Faz um tipo de uma boia. Uma boia, entendi. Uma boia, que vai ficar um buraco, para você conseguir virar encaixar a pessoa e a barriga da pessoa, né, o abdômen da pessoa, ficar livre ali, não ficar sofrendo pressão. Então, assim, colocar uma gestante de prona é uma ação... O que significa prona? Prona
Pronado, de barriga... Pronado. Pronado. A palavra pronado mesmo, Isso, né? de bruço, né? E aí, pra ficar uma coisa mais científica, mais técnica, né? Em vez de eu falar, coloquei o paciente de bruço, então a gente põe pronado. pronado. Aí se eu levanto ele de barriga pra cima, aí eu supinei esse paciente, que é de barriga pra cima, entendeu? Mas supinado, supinei, supinou. Ô, Mônica, ela foi trágico a história dela, né? Eu imagino. Porque os bebês, eu não posso estar te falando alguma besteira, não sei, mas parece que os bebês faleceram primeiro que ela. Ou ela teve que tirar os bebês para ficar viva. Então. Isso acontece? Acontece. Hoje, eu sei que os 3 morreram. A mãe e os 2 filhos. Os 2 filhos. Muito triste. Hoje, era começo de gravidez, tá? Hoje eu tive lá na escola, que foi feito todo um trabalho, eu tive a chance de conhecer uma paciente que teve Covid e ela estava grávida de 5 meses. E aí ela contando pra gente essa experiência de estar grávida de 5 meses e ter Covid, e o Covid da forma grave, a nível de ter que entubar, ter que usar drogas para manter uma pressão num valor normal, usar sedação. E aí chegou um momento, ela contando, ela dando esse relato, chegou um momento que os médicos falaram, nós vamos estar fazendo por você. Não garantimos a vida do bebê. Era um só, ela estava de 5 meses. E ela, contando, ela falou assim, olha, gente, foi uma das fases mais difíceis da minha vida. E eu sei que a hora que entubou, que eu estava sedada, ela falou, eu só escutava uma voz no meu ouvido falando, vai dar tudo certo, confie em mim. E ela não sabia de onde vinha essa voz. E essa voz o tempo todo no ouvido dela, vai dar tudo certo, confia em mim, vai dar tudo certo. E foi isso que ela fez. Durante todo esse período da internação, da intubação, da sedação, ela era uma paciente tranquila, que os médicos ficavam assim de boca aberta, porque quando o paciente está sedado, tem momentos de agitação, de querer arrancar tubo, de querer sair. É totalmente involuntário. Involuntário, né? E ela se manteve calma durante todo o período da intubação, da sedação. E aí chegou um momento que o pulmão dela estava melhor, então dava para tirar o tubo, diminuir sedação. E aí eles fizeram isso. E aí eles estavam preparados para quando tirasse a sedação total, ela começasse a agitar, que é normal, é totalmente involuntário. Muito pelo contrário. Quando eles tiraram toda a sedação, ela se manteve calma, não teve indício nenhum de agitação, que os médicos ficaram bobos. E aí, com o passar do tempo, ela melhorou, ela ficou acho que 60 dias internada. E aí ela foi para casa, grávida, os médicos ficaram de boca aberta pela recuperação. Foi uma grande recuperação. Mas falou para ela assim, olha, a gente fez tudo o que tinha que fazer, mas a gente não garante o bebê se vai vir com sequela, porque você tomou muito antibiótico, você tomou muita droga. Aí ela falou assim, eu sei que o propósito que Deus tem para mim. E aí, depois, eu acho que com 9 meses, ela conseguiu segurar a gravidez dela com 9 meses, nasceu Lavínia Vitória. Olha que lindo. Sem nenhuma sequela. Nada. O que é uma sequela do Covid? É o que resta assim, do Covid. Qual é uma... Você pode me exemplificar uma sequela do Covid? Uma sequela do Covid, as pessoas ficam esquecidas. Afeta a memória? Afeta a memória. Tem muita gente que afeta a memória. Sério? Tem muita gente que o paladar ainda demora um pouco para voltar. Uma das maiores sequelas do Covid foi a síndrome do pânico, que as pessoas passaram a ter. O que mais que tem? Doenças que as pessoas não tinham anteriormente, pós-Covid passam a ter, tipo diabetes, pressão alta. São essas sequelas que essa doença infeliz acaba trazendo pra gente. Nós ficamos no espaço, ficou vazio, né? Vamos encher o espaço de novo? Vamos deixar ele mais. Entrando na passarela, chegando... Olha lá. Tá chovendo? Chegando a dona Gi. Foi lá abençoar o carro. Aqui de frente. Abençoou lá o dono da vaga. Lá. Com certeza, tá tudo bem. Obrigado. Gi, nós estamos falando de um assunto bem aqui sério, né? Das sequelas do Covid, sequelas né? do Covid. Mônica, as pessoas que tinham problemas, vamos supor, problemas cardíacos, problemas respiratórios, elas entravam já com uma grande possibilidade de óbito.
Sim, se não fizesse o tratamento adequado. Até quem não tinha nenhuma comorbidade, a grande chance de ir a óbito era certa, entendeu? Porque a gente bate sempre na mesma tecla. Porque a gente não sabe como essa paciente vai evoluir com a doença. Às vezes você pode ter todos os problemas de saúde, ter Covid e não ter nenhum tipo de sequela e nem nenhuma evolução ruim. Qual foi o mais jovem que você lembra? 23 anos. Mais jovem? Mais jovem. Não pegou nenhuma criança? Criança não, né? não. Nem adolescente? Não. O mais jovem tinha Mais 23. jovem, 23 anos. Quantos anos você tem, Ian? 21. O Ian tava de boa, então. Tava de boa, Tava de 23 boa. anos. E 23 anos, jovem, sem comorbidade, mas a Covid. E o mais velho? Mais velho, o seu Frederico, 94 anos. 90, e ele conseguiu? Não. Não conseguiu. Os mais velhos eram muito mais prováveis ao falecimento? Era. Eles não tinham muita chance, né, Não. quando chegavam. Por isso. Qual foi o mais velho que sobreviveu? Ai. Eu sei que é uma pergunta difícil. Aquele amigo da Mas- Cláudia, é, o eu- velhinho sobreviveu, né? Qual que o era? amigo da Cláudia. Aquele senhorzinho de Itaquá. Verdade! Teve um senhorzinho que todo mundo achou que ele ia falecer. Verdade, Quantos teve anos? esse senhor, 87 anos, um senhor nordestino, que ele estava. Que cidade que era, Gislene? Na Mogi? Ele tava em Itaquá. Itaquá. Você falou Mogi para fazer propaganda do seu show, Lógico. né? Tudo bem. Ele estava em Itaquá. A neta me ligou através do contato da Giz. A neta me ligou e falou: meu vô está aqui no hospital de Itaquá, sem recurso, e não estão fazendo nada, eu preciso tirar ele daqui. Eu louca, não sei de onde eu tava com a cabeça, que eu falei pra ela: traz pro Emílio, que eu tava no Emílio. Assim. Traz pro Emílio. E aí, eu falei, meu Deus do céu, ele tava lá no hospital saturando 87, eu mando trazer pro Emílio. Como A que eu faço distância. isso? A O que é distância. saturando 87? A quantidade de oxigênio no organismo da pessoa. Quanto que eu tenho que ter? 97, 98, 100. Aí tá bom. Tá ótimo. Acima disso... Não, não vai, só vai até 100. Ah, você vai ter Só vai até 100. Quando satura baixo. que Quando tá satura morrendo. baixo, é que a gente tem que correr, colocar suporte de oxigênio. Ah, então a saturação não tem nada a ver com ficar mais alta. Não, 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 não. Nem dá, né? Não. E Conheço aí, tudo disso, você viu? eu falei, cara... Aí ela falou, tô levando. E a mais baixa? 85, 87... O corpo humano, ele mantém entre... 94, 95... É o que ele mantém, né? Em ar ambiente. Tá, aí depois quando ela vai lá pra Como baixo... ela vai lá pra baixo, alguma complicação respiratória você tá tendo. Legal, É que legal quem, não, né? Quem saturava baixo tinha que ir Pro hospital. entubar Pro hospital. pra pegar. Porque ajuda. assim, pra chegar na intubação, você vai fazendo algumas manobras. Então, vai colocando oxigênio, você põe máscara não reinalante, você tem uma série de manobras. Máscara pra- não, não. reinalante. É, porque é uma máscara que dá um suporte de oxigênio e o ar sai. Entendeu? A pessoa não inala, ela inala o oxigênio, mas ela consegue respirar normalmente. Então, por isso você quer não reinalante. Então, a gente colocava máscara não reinalante, colocava... Porque na época do Covid, você não podia fazer o quê? Inalação. Você não podia colocar aquela nebulização que sai fumacinha. Por quê? Por quê? Se o Covid, o contato era através de gotículas... Ah, entendi. Se você punha inalação, Você virava Grava em todo uma... mundo. grava em todo o mundo. rei do... Você imagine. Da Então, contaminação. exatamente. Imagine Que um paciente que loucura. precisava de inalação, mas você não podia fazer inalação. Os médicos prescreviam, a gente tinha que ir E lá e o que conversar. tinha que fazer no caso? Colocar a máscara Essa não máscara, né? reinalante, porque aí o ar não dissipa. Deixa eu te perguntar uma coisa que deve ser muito difícil, né? A questão do entubar. Eu passei por uma crise no final do ano de... Trabalhando muito, eu trabalho pouco. Aham. Fácil, né? A gente sabemos. Sempre sabemos, né? Eu fico te enchendo de informação, você viu? Hoje, quando... E eu tive uma crise de... Na verdade, foi uma pancreatite. Nossa. Pancreatite. Grave. Fui pro hospital, né? No primeiro socorro lá e tal. E eu não conseguia... Eu tava bem mal mesmo, assim. E ao meu lado entrou uma senhora, fechada lá, eu ouvi a senhora, tava lá, bem de boa, tranquila. Ah, mas nem sei o que eu tô fazendo aqui, não é minha respiração, mas assim, do nada. E eu tava lá de um jeito, aí os caras tentando me sedar e tal.
Eles até falaram de que eu estava tendo uma crise de sei lá o que eles estavam falando, né? A Simone, como eu te falei, ela é da área da saúde e ela ali ajudando a orientar. Eles perceberam por causa da minha glicemia e tal. E essa moça do lado, essa senhora, a filha dela estava com a Simone lá. De repente ela começou a passar mal, não sei o que, a saturação, essas coisas aí. Tum. De repente eu já escuto uma correria e blá blá blá. E eu vi do meu lado eu vi um negócio de tubo, né? De entubar. Que era um desenho. Eu falei, ferrou, acho que eu vou me entubar. Eu pensei, sim, me entubar eu morri. Né? Falei, entubou, já foi. Tô saindo fora. Aí foi, quando foram lá, ela foi pra senhorinha. A senhorinha faleceu. Rapidamente, né? E tinha isso, teve esses casos assim? Muito rápido. Teve. Você viveu muito isso, Mônica? Vivi. Não tem nem chance do pessoa começar ali o tratamento, porque assim, né? faz o raio-x, faz a tomo, você vê quanto o seu pulmão está comprometido. E após essa avaliação, né, você avalia o pulmão e vê as condições clínicas do paciente, o médico vê as condições clínicas, ele sempre vai optar para o melhor. Se o pulmão não está funcionando adequadamente, né, não está com as suas funções preservadas, o que você tem que fazer? Você tem que entubar para você fazer o quê? Para você tratar aquele pulmão, para você conseguir fazer com que ele volte na sua função normal. Então, você só pode fazer o quê? Você tem que entubar, porque se você deixa ele fazer o esforço sozinho, você vai degradar ele cada vez mais. Então, entendeu? olha só que interessante, né? Isso está sendo, para quem que nem eu, que não acompanha essas coisas, que nem você, entubar é para pulmão ficar de boa. Sim, para você, vamos falar assim, grosseiramente falando, para dar um descanso para o seu pulmão, para mim tratar do seu pulmão, para depois que eu tratar, eu conseguir fazer com que ele volte às suas funções normais, eu tiro o tubo e você começa a respirar normalmente. Qualquer tipo de cirurgia, que anestesia geral, tem que entubar? Anestesia geral tem, porque quando você dá anestesia geral, o que acontece? Para tudo. Para tudo. Então eu tenho que entubar, manter uma ventilação para o teu pulmão. Então a intubação, só para a gente deixar, né, pessoal que... Acho que nem todos, eu que sou meio... Não sei mesmo, mas não estou nem vendo, não sei mesmo. O entubar, no caso do Covid, foi para preservar o pulmão. Sim, né? para tratar. E entubar nas cirurgias é natural. É natural. Se você recebe uma anestesia geral... O cara, quando vai ser entubado, é um procedimento bem ruim, né? Mas assim, o que os médicos geralmente fazem, né? Antes de entubar, eles te dão um sedativo, né? Porque é uma situação traumática, desconfortável. Às vezes o sedativo tem caso de não dar tempo de ficar sedado? Não, tem que dar, porque o médico faz o cálculo, mas sabe a emergência, droga. Assim? Sim. Enquanto ele percebe que vai ter que entubar, a equipe de enfermagem, por sua vez, já funcionou. Já entubar. Os caras já sabem que tem que apagar o menino. Tem que ser uma coisa muito rápida, você não pode perder tempo. Entendi. Porque o cérebro sem oxigenação, ele causa lesões, né? Lesões. Olha só, vou te fazer uma pergunta, eu não sei se você vai poder responder. Ixi, estou brabo hoje. Hoje tá demais. Demais, eu quero né? tirar muita... Eu fiquei com tantas coisas. Mônica, quando entra num hospital de UTI, naqueles momentos que você estava lá, lotado, aí eu tenho uma única vaga, entram 3 pessoas, e aí? Mas é lógico que quem vai fazer a avaliação clínica é o médico, por isso e aí que ele vai ter que escolher um. Não. Todos vão ser tratados. Mas vamos supor, tem uma vaga de UTI. Se tem uma vaga de UTI... E todo mundo precisa dessa vaga. Todo mundo precisa de UTI. Óbvio que eu vou mandar o mais grave para UTI e aqueles que estão precisando também, eu vou ter que dar uma assistência de UTI dentro do local que eu estou. Que eu acho que existe a questão da idade para prioridade? Até existe. Existe. Até existe. E outras coisas, né? Até existe. Mas assim, se eu tô num ambiente hospitalar, eu não consigo. Que bonito o som musical, fundo musical do Mônica. É o que meu. lindo. Não, faz É o bege, é a bolsa tá acompanhando o som fundo musical. Pode abrir, Hein, ó, Ian. tá funcionando. demais. Vamos encarar Pode com abrir. fundo musical. Ninguém desliga o celular. Tá Fundo escrito? musical, ninguém desliga. Aqui nós somos assim mesmo. Fernando,
Pode desligar, depois eu ligo pra ele. Fernando, ela já te liga, hein? Pode desligar. É porque eu mandei sem querer mensagem pra ele, ele tá respondendo. Ele tem que te pagar alguma coisa, você atende agora. Não. Então se eu te cobrar, deixa pra depois. Então, Obrigada, assim, essa Ian. questão, né, a gente, né, vem filme É muito tal, polêmica, né? É polêmica, polêmica isso. Aí eu vou optar por alguém Não. que tal, Eu, não, né? graças a Deus, eu nunca presenciei esse tipo de situação. Porque a gente sempre trabalhou, por mais que houvesse as prioridades, então aquele que a gente priorizou, a gente atendeu, o que ficou, a gente dá a mesma assistência. Porque quando eu trabalhava no São Mateus, era um espaço que eu lembro que a gente tinha 10 leitos para pacientes que ficavam esperando resultado resultado de exame. Então, era um pronto atendimento. Passava, se tinha alguma alteração de exame, se tinha que levar para algum lugar, a gente levava para um determinado hospital. Então, era uma unidade pequena, pronto atendimento. Lá não era uma internação. Então, no Covid, de 10 leitos, nós tivemos que transformar a unidade com 30 leitos. Então, a gente colocou maca em tudo quanto é lugar. Todo espaço que tinha dentro da unidade, nós colocamos maca. E bico de oxigênio. A gerência fez um bem bolado lá, que ela colocou oxigênio para tudo quanto é canto. Fala uma coisa pra mim, a história do oxigênio não faltou em São Paulo? Para mim, nas unidades que eu trabalhei, nunca faltou. Você ouviu falar de algumas que faltou? Ah, faltou, mas assim, eu não posso dar relato de uma... Sim. E quando faltou, as pessoas poderiam ter morrido. Faltou lá no Amazonas. Sim, aí as pessoas morreriam por causa disso. Porque o mais importante, o teu pulmão não está com a função preservada. Então, o mais importante no primeiro ponto é o oxigênio. Só pra gente entender. Então, quando faltou oxigênio, morreu. Morre. Né? E vamos deixar mais leve. Quando você terminou toda a situação, né, toda essa história, né, o que foi... Eu quero que você me fale 2 passagens suas. Não precisa ser muito longa, a gente só tem 3 dias para contar. Precisa ser muito longa. Qual foi a sua coisa mais feliz que você viu e o que foi mais triste para você? 2 relatos simples, não precisa nem explicar muito. Qual foi a coisa que mais te deixou feliz? O que você viu acontecer que mais te deixou feliz? Você lembra? Posso ser muito sincera? Sim. Dia da vacina. Legal. Então, o Pra dia mim, da não vacina tem- foi o melhor dia? Foi o melhor dia. Que legal, mano. Foi o melhor dia, porque... Você viveu lá na linha de frente, você sabia disso, né? Exatamente. Além do que, eu percebi que os brasileiros também ficaram felizes quando a vacina apareceu. Eu tive a certeza disso com telefonemas, com as entrevistas que eu dei pro Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte. Então, quer dizer, o meu ato, só o fato de eu ir lá receber o imunizante, teve uma repercussão nacional. E você, quando tomou imunizante, você confiava no que estava acontecendo? Eu sim. Porque você participou de todo um processo. Sim. Teve uma grande parte da população, e ainda tem, né? Que fala, tem muita lenda, né? Tem muita história, tudo, mas a gente nem fala porque isso é político. Então a gente tem que deixar isso como qualidade. Você conseguiu ficar feliz naquele dia que você falou, porque você estava ali, no meio da guerra. Sim. Aí caiu um negócio no seu braço, poxa, vai salvar as Vai vidas. salvar vidas. Todas aquelas vidas que estavam vindo pra cá, vai amenizar. Vai amenizar. E foi seu melhor momento. Pra mim foi. Eu nem quero saber qual foi o pior agora. Não teve. Nem teve, vamos falar só de coisa boa. Por que a gente vai falar de coisa ruim aqui? Não, Falar de coisa não. boa. Que time que você torce? Ih, Então para, vamos falar sobre meu tua Deus vida. do céu. Vou Por que continuar você falando. torce pra Eu quem? também, minha amiga. Ah, bom. Tá feio nosso negócio. Que Olha lá, isso? Ian, dá uma olhada na camisa. Olha, tá linda essa Olha lá. camisa. Acredita, Né? acredita. Eu ganhei uma camisa autografada É. do Neto e ganhei uma camisa do presidente do Corinthians escrito Mônica, número 1. Olha só. A Brahma, E vamos vir fiz- falar propaganda desses caras. E fiz a chamada da camisa, da penúltima camisa, porque acho que tem uma última aí. Fiz uma chamada da camisa Legal. do Corinthians. Que legal. Quando eles descobriram que eu era corintiana, me convidaram para conhecer o estádio. Eu passei praticamente, acho que umas 3 horas lá no estádio, conheci tudo, ganhei uns kits do Corinthians e ganhei camisa e depois fui chamada para fazer A campanha. a campanha. Não tem como, né? Ô, Mônica, hoje como é que representa... eu sei que você teve um ato político aí, né? Você Um momento político na minha vida. O que aconteceu? Por que você foi para esse lado? Também não precisa falar muito, não. Como é que foi isso para você? Foi uma boa experiência?
Foi? Foi uma boa experiência. Você chegou a ter uma votação Eu queria boa? mais, Marcelo. Acho que se eu tivesse vindo aqui, eu tinha ganhado muito mais votos. Quero ver aqui, meu amigão. Caramba. Mas Ó, eu mas tá acho chegando que- ano que vem, hein? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Não é Mas pra eu falar? acho Vai ser que... segredo. Não vou, não. Deixa eu... Ah, olha. Enfim. Enfim, Foi uma experiência surreal, né? A irmã da Giza, a Vivi, foi minha assessora de campanha. legal. Porque eu atendi acho uma que assessora nesse aqui. momento, né, de Você curtiu? política, você tem que ter pessoas do seu lado de Competentes. confiança. Confiança e competentes, né? E aí ela estava comigo, então ela cuidou Você saiu muito pra de mim. qual cargo? Pra qual? Deputada federal. Federal, já queria Federal, arrebentar arrebentar. logo, né, mano? É. Você não quis pensar nisso. Mas sabe por quê? Porque assim, como a minha intenção era lutar pela minha categoria, que é a enfermagem, Deu um monte de BO, né? que tá brigando por um piso, Putz, tinha tem uma conseguido, série caiu, né? de coisas que a gente precisa para nossa categoria, e o número de profissionais no Brasil é muito grande, só em São Paulo também é. Então a gente optou, eu e toda a minha equipe optamos para ir para federal. Uma coisa que eu deixo que é bem importante, né? Eu vivi muito a necessidade de ser tratado não só pela parte dos médicos, mas por vocês, por enfermeiros, por técnicos. Eu sei como todo mundo que sabe, eu sei como é valoroso e como é importante ter pessoas como você pra gente. Pessoas que te levam... Eu já falei isso no outro lado. Eu sou extremamente grato por essa profissão de vocês. Então. Porque a gente que está lá, Deitado na cama? ali, que não sabe o quanto é importante você Ser ter o cuidado. carinho, só um afeto ali, ser cuidado, né? Como é importante, né, Mônica? Como é importante essa categoria, como é importante a categoria dos policiais, como é importante a categoria dos que limpam as ruas, Sim. sabe? Como Todo é mundo tem a importante- sua importância. E assim, todas elas são desmerecidas. Todas elas são Então. vistas de forma diferente. Se a gente pegar numa grande empresa e deixar a moça da limpeza 2 dias sem ir, Nossa, tá perdido. Então, eu trabalhava, na minha época, que eu trabalhava em corporações e tal, eu valorizava muito, sempre valorizei muito o pessoal de base, que era o meu apoio, né? É o apoio. Então, aquelas pessoas que entram na tua sala, que te ajudam, que pegam aquele lixo, que estão ali, né? As pessoas que atendem as pessoas, aquele momento mais difícil, né? Que vocês, primeiro contato é com vocês, né? É uma categoria que precisamos de muita ajuda, né, Mônica? então, agora vamos colocar, hipoteticamente, dentro de um hospital, você foi atendido pelo médico que você chegou lá com uma dor de vesícula. Hipoteticamente, o médico te prescreveu lá tudo o que queria e tal, e te dá a receita na mão. Se no hospital não tem enfermagem, quem que vai te dar o remédio? Você vai ficar só com a receita. Exato. E com a dor. Durante a pandemia, nós na linha de frente atendemos, cuidamos de muita gente. Estamos terminando a pandemia. Graças a quê? A vacina. Quem que dá a vacina em você? Eu não posso colocar lá uma pessoa sem capacitação para dar vacina em você. Tem que ser um profissional da enfermagem, tem que ser um técnico de enfermagem, tem que ser um enfermeiro, tem que ser um auxiliar. Olha quanta gente, né? Ô, Mônica, existia muita diferença de marcas de vacina? Você acha que umas eram mais eficazes do que as outras? Não. Na minha opinião, vacina é vacina. O que difere é a reação que as pessoas têm em determinadas vacinas. Elas têm algum componente diferente? alguma que coisa? dá uma reação na pessoa. Mas como eu falei anteriormente, antes ter reação da vacina do que ter Covid. De passar o que você passou lá. Não você, mas o que você viu acontecer, né? Você entendeu? Falar disso aqui para nós é tão importante, porque Eu também acho. a gente tem, é um tema, é um assunto tão grande, né, pastora, que... As pessoas vão deixando de falar, né? Elas se esquecem. A gente passa esse tempo todo, né? E como é que isso, na sua função, né, espiritual, das pessoas que não acreditam na vacina, não acreditam no hospital, acreditam que só Jesus cura. Eu acredito, mas Deus também fez a galera aí para cuidar. Deus deu sabedoria aos homens. Aos homens, né? A gente Então as tem pessoas sempre falam, que não, eu lembrar não disso. vou porque a igreja cura, não sei o quê. Você teve pessoas no seu relacionamento que falavam isso para a senhora? Não que a igreja cura. Você viu que eu te chamei de senhora como eu sou educado, Aqui que né? é educado. Muito obrigada. É assim, as pessoas... Eu não tive esse tipo de pessoa perto de mim que, assim, eu não vou tomar a vacina porque eu vou ser curada, tal, se eu
Não tive esse tipo de pessoa perto da gente. Tanto é que a gente seguiu o protocolo normal, nós usamos máscara, a igreja ficou fechada durante um período, só o pastor ia lá com a equipe de gravação, com o obreiro só na porta, fazia todo o trabalho. Foi voltando, então todo mundo de máscara. E o pastor, e a orientação que a gente tinha dentro da igreja é que ninguém tinha que deixar de se vacinar. Era essa a orientação dele. Então a gente seguiu o que a Bíblia fala. Que Deus deu sabedoria aos homens. E cabe importante. a cada um, né, fazer Muito a sua importante, parte. né? Tem várias opiniões. Eu tenho a minha opinião, cada um tem a sua opinião em relação a isso. Cada um vai prestar conta dos seus atos. A gente só tem que lembrar disso. Cada um vai prestar conta do que está fazendo. Porque o corpo é seu, a vida é sua. Então as opiniões são de vários tipos de pessoas diferentes. É que depende muito da sua crença, né? Muitas crenças são limitantes. No meu lado terapêutico, no lado psicológico, né, sentimento, da parte emocional, a gente trabalha com muita crença limitante, né? Crença limitante é aquilo que te impede, porque foi uma doutrina criada pelo homem, né? Ela te limita em algumas coisas. Não posso deixar o chinelo virar. Não, vai morrer. Vai mãe. A mãe. A mãe, o pai vai morrer. Não pode passar abaixo da escada. Não pode, tem que passar em frente da igreja para fazer o sinal da cruz, tem aquelas coisas, né? Tem. E essas crenças limitantes, a gente trabalha muito com isso, né? Isso tem casos e casos, né? É igual eu falo, tem que se respeitar, mas pra quem um pouco... Eu entendo assim, vou falar de mim, né? Melhor. Eu tenho a minha opinião formada e eu sei que existem as regras humanas e a gente tem que ter o discernimento para ver o que é de Deus e o que não é. Tem muita coisa absurda que se fala em nome de Deus. Tem muita coisa que se fala que foi Deus que tá falando. E eu sei que não é. Então, se eu for falar aqui do cabelo ser comprido ou não, eu não tô com o cabelo comprido por conta da igreja, viu, gente? E nem estou de vestido por causa da igreja. Não, isso não tem nada a ver. É doutrina, isso é uso e costume, né? E é uma doutrina humana. Se eu quiser cortar o cabelo curtinho, usar maquiagem, deixa eu ver, não importa. Não importa essa questão da... Ah, não, fica assim então. Igual essa questão da tatuagem, Marcelo. Várias, inúmeras opiniões. Eu tenho a minha, né? Quando Deuteronômio, né? Não, quando alguém pergunta, quando alguém fala, eu tenho a minha opinião. Então, eu respeito a minha opinião comigo. Agora, se o outro quer fazer, respeito a opinião do outro. É um assunto interessante, né? Quando eu fiz tatuagem, né? Tem mais tatuagem. Eu tinha uma simbologia para isso. Uhum. Eu li a Bíblia. Tem um porquê, né? E sabia na época que até essa passagem, né? Existia muita... E cada um tem a história, isso falando historicamente, né? As tatuagens eram blasfêmia. As tatuagens naquela época eram tatuagens que eram feitas endeusados, né? Para colocar deuses, demônios. Eram tatuagens de consagração, que consagração, a gente fala. Então essa que era grande... Não podia fazer por conta disso. Por quê? Então aí, quando generaliza, né? A questão da tatuagem, né? Então, quando eu saí da depressão... Quando eu estava saindo, eu fiz uma tatuagem. Uhum. Que eu fiz uma tatuagem no braço, que ela tem um sentido oriental para mim. Para você. E ela tem um sentido de vitória, da luta que eu passei, do lado espiritual que eu travei, né? Eu tenho uma tatuagem também que tem toda essa história, eu tenho esses contextos, né? E o contexto de você venha do jeito que você está, né? Quando Deus... Igual quando alguém fala de tatuagem para poder falar, pode fazer tatuagem. Na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu falei, a Bíblia fala que está. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então pode. Eu falei, não, gente, você está falando uma coisa que você está pegando um contexto bíblico para falar isso. Você aproveita um contexto bíblico. Você entendeu? Né? Então eu falo, cada um vai prestar conta da sua vida. Tem sempre que lembrar. E aquele pastor que está orientando isso de uma maneira errônea, ele vai ter que prestar conta com Deus. Eu conheci um amigo meu, um pastor, né? Ele era DJ, mas não DJ gospel, né? E ele era tatuador. Então, e aí? Aí eu falava para ele assim, né? E aí, pastor, como é que é pro senhor fazer uma tatu assim, né? Colocar... Qualquer coisa. Tatuar as pessoas, né? Ele falou, Marcelo, eu até evito alguns tipos de tatuagem, né? Porque ele entende, né? Eu até comento com a pessoa, tal, falo, desculpa, mas eu não vou fazer. Eu levo dessa forma. É o jeito dele, né? É o jeito dele, né? De falar. Igual na igreja tem pessoas... Você viu o que aconteceu? Já? 5 minutinhos, já deu, tá vendo? Mônica, você vê?
Foi só ele começar. tá Esse contra menino, nós. ele tá de camiseta do Corinthians. Você consegue Tem que colocar o tá negócio do Mickey Net aí pra nós? Você vê que coisa, Não, a gente Mônica. tá conversando, ele Nós estamos vem, nem começando corta, direito, assim. O corta. né? papo tava, ó, Vamos ver quanto a gente pode passar. fluindo. Tá, a gente tem mais 10 minutos. 10 minutos você bota. 10 minutos. Não deixa ele ver. Mônica, Oi. é muito importante que as pessoas saibam a luta que você teve, a guerra, porque ninguém... Eu quero que as pessoas saibam, cara, de verdade essa sua batalha, porque pra mim, eu sou seu fã pra caramba. E você, pastor, ó, eu também sou seu fã também. Ô, Marcelo, Só a gente pela ajuda de também. vocês. São duas mulheres... Nossa, assim, eu me sinto tão feliz. Hoje eu vim pra cá mais feliz do que o normal por causa de vocês. Ai, que Porque bom. Obrigada, Marcelo. assim, a gente tá aqui, ó, de poder dar a mão pra você, sabe? Te dar a mão, com o meu livro, ó, Me Dê Sua Mão, tá aqui e saber quem você, quantas vidas passaram por essa mão, quantas vidas passaram por aqui, olha, quantas vidas, deixa eu pegar um pouco aqui dessa energia graça toda. aí, Vem, essa olha, graça pastora, põe a mão aqui também, pastora. Eu já aqui, ó. sei. Põe aqui Eu junto, já ó. sei. Vem nessa aqui, ó. Vem aqui, Ai, ó. todo mundo junto. Agora nós, ó, imagina, Sim. quantas vidas são salvas por essas mãos? Eu é que sei. Olha, gente, A gente tem, isso aqui não a tem, gente tem se não tem esforçado. preço para, olha, é muito, 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 muito importante essas mãos aqui. Como é que eu vou dizer? É uma emoção muito grande. Quando a gente traz pessoas aqui para contar o caso particular, eu passei, tal, legal, passou, como é que foi? Foi. História também, eu sobrevivi, eu fiz, tal. Hoje eu trabalho Aham. bastante, né? É. Todos os dias, né? Como você vê o nosso trabalho refletivo nas pessoas, né? Oh. No trabalho que a gente faz. Mas o salvar vidas, né? Que é resgate da senhora, quanto a igreja, quanto a fé, quanto a posição de unção que a senhora tem. E você como ser humano, é emocionante. Eu quase esqueci de falar para vocês colocar o adesivo do GapDep. Poxa vida. Aí, Ó. um pra cada um. É. Obrigada. Aí, Mônica, pode colocar no adesivo, olha, guarda no comigo. coração, no carro, na casa. Vai ficar no meu celular. Obrigado por ter essa oportunidade, viu, pastora? E Obrigada. quando a gente lidar com pessoas que salvam vidas e que têm uma carisma por saber, olha que interessante, não tem a arrogância de falar eu salvei, Não, né? não. E tem esse olhar, Nós salvamos. né? Tem esse olhar e de dever cumprido. Mas É, que eu tenho deitar, certeza- deitar na cabeceira. Quando você falou uma coisa, quando você deitava na cama lá, eu falei isso Ainda até no faço. grupo, contando com as pessoas, e que você deitar ali e saber que você realmente fez, O meio, né? O melhor. você combateu o bom combate. Sim. Ela foi para a segunda milha, né? É. Você tem a primeira, né, minha É. amiga? Mas você andou a Vai mais, segunda. né? Acho que deu mais de umas 4 ou 5, né? Que E é foi- engraçado que as pessoas às vezes duvidam da questão da verdade, disso ser verdadeiro em nós, né? Porque quando a gente convive com a pessoa, a gente sabe a verdade da pessoa. você consegue. Uma pessoa não consegue se esconder durante muito tempo naquilo que não é verdade. Não, é verdade, Né? é verdade. É muito incrível isso. Conhecereis a verdade vos libertará. A Mônica, se ela não fosse quem ela é, não conseguia andar comigo, nem eu conseguia andar com ela. Porque tem um tipo de pessoa que eu não dou conta de andar. Porque se a pessoa não está fazendo de verdade, em amor, você não consegue andar com a pessoa que não pensa igual você. Perfeito. Igual você. Quando a gente conheceu você, a gente falou, né, Mônica? Quanto amor e quanta verdade de você terminar aqui o trabalho com a gente e ir para outro trabalho, viu? Que vocês não têm noção. E antes de vir, já saiu. Já saiu, Já saiu de de um. Tá aqui com a gente, vai para outro. Não é fácil essa doação toda, mas é tanto amor em ver aquelas vidas que nós vimos ali transformadas, né? E eu fico assim, tudo isso é de verdade. Tudo isso é o que ele tá ganhando, né? A recuperação das pessoas, ficarem tão bem quanto ele tá. Eu Isso aí não tem preço. Eu sempre falo que eu não preciso de like, de Não, seguir, de nada. não Eu precisa. preciso de sorrisos. Não é? Preciso de sorrisos. E quando você sente essa emoção da pessoa te ligar, ontem a pessoa entra de um jeito lá comigo na sala e eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho uma força de vontade de não aceitar que aquela pessoa esteja daquele jeito. Isso.
eu não sou médico, doutor, não, eu não quero aceitar você assim. É Você isso só vai sair daqui quando você Ficar bem. ficar bem. Vou ficar 3 dias aqui, mas você vai ficar bem. Incansável, né, Ainda Marcelo? bem que dá uma hora e pouco. Ela já tá... tá dando Oh, certo. meu Deus. Eu já fiquei quase 3 horas. Não, já fiquei mais 3 horas numa terapia com uma pessoa. É que cada um tem as suas mazelas. E é que nem, né? o que a gente está fazendo aqui. O tempo Corre. vai embora. Corre. Vai. E aí a pessoa... Eu já saí da sala, o marido lá fora esperando, né? Dormindo já. O outro aqui, Oh, o pessoal meu Deus. ali. E eu molhado, sabe? E a cansado. pessoa sai de um jeito tão diferente. Aí você fala... Valeu a pena. Valeu a pena. É o que eu Porque falo. se a gente não oferecer o nosso tempo, o que eu tenho para oferecer de verdade? É tempo. É meu tempo. É o E que o eu tempo falo. é tão precioso, né? É a coisa mais preciosa que nós Quantas temos. pessoas sem ali poder. naquele momento que você estava salvando precisavam de um tempinho a mais para chegar na hora certa? Precisavam um tempinho a mais para o remédio fazer Um efeito? minuto, um segundo. Um segundo, sabe, um pouquinho, né, Mônica? Quantas pessoas por um instante perderam a vida, né? Não é, pastora? Quantas pessoas nesse exato momento, pessoal, tem pessoas agora perdendo a vida, tirando a sua própria... Nesse exato momento que a gente está aqui, e você que está assistindo, passa a ter uma responsabilidade, se você quiser, de levar essa mensagem adiante. Porque uma palavra positiva, uma palavra boa que você dá para alguém que está no limite, que pode acabar com a vida dela, está lá a ponto de se perder, e você fala, calma, vai passar, Isso já vai passar. espera, já deu certo, o melhor está por vir. Ah, você não sabe de nada. Não sei, mas A gente não calma, espera para tentar saber então. Sabe, uma palavra boa, um oi, um bom dia. Então eu prego, hein? Eu falo muito isso Prega nos lugares sim. que a gente vai, e eu gosto muito de falar, quando eu começo a falar de Deus também, se a gente conversar, Uma bênção, né, a gente vai Marcelo? ficar Vai ficar aqui. até amanhã. Nossa, E os porque 10 minutos porque a gente tem muito. do Ian já foi. Já foi, né? Então, já foi, né? Os 10 minutos. Minha amiga Mônica, você sabe que não vai ser só esse também, né? Não, né? Sabe que vai ter mais, né? É série? Oh, glória a Sério? Deus. Glória Não, a vamos Deus. fazer a série e a série. Nós vamos falar mais, porque eu acho que é... Ah, é muito bom. É muito bom, por quê? Porque ainda falta informação para as pessoas. Falta. Você tem muita história para contar, sabe, pastor? A senhora tem muita história para contar também. Deixa eu só contar uma aqui. Eu passei por uma... Nem tudo são flores, né? Então... Só que eu tento trazer para as pessoas sempre o melhor de mim. O ruim de mim eu deixo na minha casa. E eu passei por uma situação mega difícil. Mega difícil. E aí eu tava numa situação que eu não via saída também. E aí eu fui na Giz. E eu chorei muito, muito, muito. Lembra, Giz? Sim. A Giz largou a cliente dela, que estava fazendo o cabelo, sentou comigo na calçada Foi. e leu salmos para mim. Porque assim, gente, eu cuido das pessoas, mas eu também Sim, tenho nós precisamos ser as cuidados, minhas né? fragilidades, mas eu não exponho isso para as pessoas naquele momento que eu tô cuidando. E aí eu também não estava vendo saída para os meus problemas. E aí a Giz, pelo amor de Deus, Mônica, não, senta aqui. E aí leu os salmos comigo. E ela ficou muito... Eu vou na tua casa. Que não sei o quê. Porque eu sempre me demonstrei muito forte. Mas teve um momento que eu... Ela fez o cabelo todo normal. Eu falei, você tá bem, tô, tá bem, tô. Aí eu fui levar ela até o portão. E a outra cliente já tava lá na cadeira esperando atendimento. E aí quando eu falei, você não tá bem, ela começou a falar Desmontou, tanta coisa né? que não era ela, que ela se mostrou. Mas sabe que a gente normalmente, né, o pedido de socorro, para quem tá como você, pessoa forte, né, que são fortes, ele é mais difícil. Ele é mais difícil. Você não A quer gente não demonstrar pode- fragilidade para as Quantas vezes eu pessoas. tive... A gente trabalha com a ONG, você sabe que não é fácil ter uma Não. ONG. Eu tenho uma responsabilidade tão grande, Tremenda. porque o que tem de pessoas que estão dependendo do nosso trabalho e tem momentos que eu não tenho de onde tirar. Eu falei, agora? Vou lá no caixa, vou bater no caixa eletrônico lá, e aí? Papai, manda. Né? Olha, é dessa Faz- maneira, Marcelo. Marcelo tem Marcelo, manda o Pix, papai. Eu falo, Não senhor, é, Mônica? você É pode bem ser esse isso, CPF? viu? Bem aqui? assim. É bem Posso isso. mandar? É bem assim. E a gente recebe de uma certa forma, né? Porque se eu tivesse a vontade de entrar para fazer esse trabalho que eu faço, para ganhar dinheiro, eu seria um mentor, eu seria um treinador, Coach. eu seria um coach, eu fiz vários coisas, eu poderia, e eu posso fazer isso. Aham. Fiz treinamento para Você isso e tem, tal, né? mas eu faço isso e vou fazer isso
mas de uma forma diferente. Não preciso disso. O que eu preciso é do que seja para que pague, não que pague, para que a gente consiga fazer. Sabe como é diferente? Eu me sinto muito confortável na minha vida porque eu levo. E na simplicidade dela. Então, quando a gente consegue essas coisas. Eu acho que a gente chegando, pensa tudo igual. A gente gostaria de ter uma vida tranquila para fazer o que a gente está fazendo. Exatamente, é só isso. Todas as contas pagas, abastecimento da casa, tudo certinho pra gente poder fazer o que tem que ser feito. A melhor coisa é Acho que todo mundo pensa igual, porque assim, eu não consigo doar tanto meu tempo porque eu tenho que produzir a minha renda, porque eu trabalho por conta. Então a Mônica tem que acordar e ir lá trabalhar, porque também você é a mesma coisa. E olha só, pastor, eu trabalho o tempo inteiro para a ONG, o tempo inteiro voltado. Eu tenho pessoas agora que estão vindo, que estão começando a ajudar, os colaboradores que estão chegando. Vai aumentar os Até coloca para mim, Ian, dá uma passadinha neles aí, ó, que eu vou falando deles, deixa pra gente terminar. Vem chegando, né? Agora o negócio com a prefeitura, até a sua amiga que a gente tem que estar integrando. Sabe por quê? Porque nós estamos bem perto de ter uma nova sede, porque agora a gente já tem direito a ter um espaço, aqueles espaços que estão parados, né? Por causa de tal, que a prefeitura doa, né? Você imagina, nós temos um lugar tão grande que está para chegar aí. Eu posso trabalhar lá, a senhora pode vir comigo trabalhar lá, você pode vir, Mônica, pode criar dar aula para sei lá o quê, vamos pensar. Você entendeu? Dentro da ONG, a gente pode criar treinamentos, pode criar outras ramificações. A senhora, além de falar, a gente pode ter cursos de cabeleireiro, a gente pode ter, não sei se pode, negócio de espetar lá. Então a gente pode falar como saber a veia das pessoas. A gente pode pegar os voluntários e a gente vai ter que terminar mais uma vez. É culpa do Ian. O Ian que faz isso. Vou falar uma coisa. Eu queria te pedir para dar umas considerações finais aí para o teu público. Você pode olhar na sua câmera e falar o que você gostaria de falar para eles aqui, o que você achou. E daqui a pouco tem mais, tá? Conta para eles. Não foi aqui não que tem as 3, 4 partes. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite do Marcelo. Foi um prazer estar aqui falando com todos vocês. Amei. Espero ter trazido para vocês novas experiências, boas conversas, boa vibração. E pelo que o Marcelo tá falando, vai ter a parte 3, né? Então, 3, só aguardar 4, aí, 5. Tá bom? Um beijo a todos no coração de cada um de vocês. Eu, a mesma Minha coisa. Querida. Viu? Eu falei que parece que não tem fim, né? Que a gente quer ficar falando. Eu quero dizer pra vocês que, pra mim é uma honra, viu, Marcelo, tá aqui. Obrigado pela oportunidade, que é uma oportunidade que Deus abre. As portas que Deus abre, só Ele pode fechar, então... Ele que abriu, né? Eu sei que tem uma intenção dele nisso tudo. E eu quero dizer para você que está em casa, não desista. Você vai ser transformado se você quiser. Amém. Você precisa falar, eu quero, do fundo do seu coração. E Deus vai providenciar o socorro. Mas não desista, porque para tudo na vida tem jeito. Não tem o que não tenha jeito. Se você quiser, Deus pega a sua mão na mão dele, como diz o livro, e segura a tua mão e você vem. Se esforce. Se esforce para estar com alguém, não fique sozinho. Lembra disso. Obrigado, viu, gente? Eu tenho que... Para encerrar, Ian, eu queria só falar dos patrocinadores, porque está sendo tão bacana o que está acontecendo com a gente está tendo visualizações de vários empresários ali que estão, sabe, se preparando. Eu sei isso, sei que isso está para acontecer. Queria falar da Micnet, que é o nosso grande amigo, ó, é o Fábio Antônio, meu camarada. Ele está atendendo a nossa ONG, ele está nos ajudando com uma forma tão especial. Fabião, obrigado por mais uma vez poder nos ajudar. Eu quero falar do Espaço Over, que é o nosso um dos importantes patrocinadores, que é o Espaço Over, que ele nos ajuda aqui, né? Nós fazemos uma compartilhação. Você que precisa compartilhamento, você que precisa usar um espaço, precisa fazer esse trabalho, entre em contato, está lá no nosso site. Queria agradecer ao Mávila, que é um amigo pessoal. Queria agradecer tanta gente aí que vem nos ajudando. Dica Mais está entrando ali no cantinho, ó. Dica Mais, que é do Zé Roberto. Zé, tivemos uma conversa muito importante, muito bacana. Muito obrigado. E agradecer
ao nosso poder superior, a Deus, né? Deus, Da forma que você... Deus. Quando a gente não faz acepção de pessoas, a gente fala do poder superior, né? Que no fundo vai ser sempre Deus, né? Então essa é o mais importante. Vamos fazer a oração para terminar? Vamos. Bora. Agora a gente consegue fazer nós três aqui. Só vim mais Beleza. pertinho. Deus, conceda-nos a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Amém. GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Valeu!